Em 2017, os Estados Unidos impõem sanções a 8 juízes do Supremo da Venezuela por usurpar o parlamento. Tá aí a coincidência, né? Também 8 juízes. Em abril, né, daquele ano de 2017, Maduro ordenou que o Supremo privasse a Assembleia Nacional de todas as suas funções. A medida foi revogada, mas protestos continuaram. Leandro Ruschel, essa coincidência não, nessa memória, né, esse resgate de outras medidas, eu acho que talvez aí com essa notícia podem vir mais sanções, nesse caso aí para a figura dos ministros, né, no CPF mesmo. E agora pensando aqui, você não acha que a notícia da prisão do Bolsonaro por falar com a imprensa não fica meio ruim para o STF do que ele ser preso por dar um golpe de Estado, como vem sendo dito até aqui, né? Essa é a narrativa feita, que ele seria preso por isso. No fim, ele vai ser preso por dar uma entrevista dentro da Câmara dos Deputados. Na verdade, ele está sendo preso já, uma semi-prisão domiciliar, por estar denunciando a perseguição contra ele, né, a figura do seu filho. E agora já teve mais uma medida que foi anunciada do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, ter contas bancárias bloqueadas, não poder mais fazer PIX, enfim, ter bens indisponibilizados. Novamente, né, a figura de alguém que está fazendo denúncias internacionalmente e está sendo alvo de novas medidas. Isso pega muito mal, e isso apenas reforça a ideia de que não há mais normalidade nessas decisões judiciais. Como foi bem falado, não é nem uma questão jurídica, é uma questão lógica. Como é que você pode ser preso pelo ato de outra pessoa de pegar o que você falou numa entrevista à imprensa, sendo que o Brasil, pela Constituição, né, pelo menos tem liberdade de expressão e é proibida a censura prévia. Você dá uma entrevista e você é preso porque algum órgão da imprensa ou alguma outra pessoa postou seu áudio, seu vídeo na internet. Isso não faz sentido em qualquer lugar do mundo minimamente civilizado. Na verdade, eu tenho uma dificuldade muito grande aqui nos Estados Unidos de explicar o que está acontecendo em termos dessas investigações. É simplesmente inimaginável para um norte-americano, para qualquer pessoa, seja de esquerda, seja de direita, que a Suprema Corte, imagina, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos abrindo uma investigação por iniciativa própria para identificar pessoas que criticam as decisões da corte, as posições da corte na internet. Não tem como isso entrar na cabeça de um americano, né? Quando eu expliquei isso para uma advogada amiga minha, por exemplo, ela não entendia. Ela fez várias perguntas, mas como assim o ministro abriu uma investigação? Sim, o ministro abriu uma investigação para investigar pessoas que estão criticando, falando mal do ministro. Mas você está falando então que a justiça abriu uma investigação, a polícia abriu uma investigação, né? A Polícia Federal. Não. A própria corte abriu uma investigação. Então, quando a gente puxa esse novelo e começa lá do princípio, né, do inquérito das fake news, que na verdade não é um inquérito, é mais um ato institucional, né, porque ele está aberto desde então. Então é mais uma mudança da forma da justiça atuar. Tudo é derivado dessa lógica, que os ministros podem ser, ao mesmo tempo, vítimas, investigadores, acusadores, né, e julgadores de um caso, especialmente no que se refere a algo do seu interesse, né, que se alguém está falando ou está me criticando ou está querendo questionar o meu próprio poder. Então tudo que a gente vê a partir disso é cada vez mais esdrúxulo, porque já parte de uma premissa completamente errada. O Pablo Hortelado foi, né, um professor da USP, que tem uma coluna no Globo, foi até o Globo para fazer uma matéria dizendo que o Supremo precisa parecer mais imparcial, né, e justificando os atos pela defesa da democracia. Isso é uma contradição em termos. Você não tem como defender a democracia se você não segue a lei, especialmente em termos criminais. Não existe mais democracia, não existe mais Estado de Direito se você não segue as leis para investigar e até mesmo para punir adversários políticos. Essa é a própria definição de ditadura, né? Então, quando
às vezes, os ministros, eu vi uma entrevista outro dia com o Barroso nesse sentido, não, tivemos que tomar algumas medidas porque a democracia foi ameaçada, né? Ora, se a democracia não tem os seus próprios instrumentos, que é a lei, que é a Constituição, e eles não são suficientes para defender a democracia, você tem que sair da Constituição para defender a democracia, você não está mais na democracia, né? Isso me parece lógico. E conforme esse conflito vai ficando mais agressivo de lado a lado, vai ficando mais evidente isso, né? Eu acho que essa decisão de hoje, em termos da entrevista do Bolsonaro, não foi nenhuma entrevista, né? Foi um desabafo lá no Congresso Nacional, de prendê-lo por causa disso, né? Deu 24 horas para explicar, talvez não amanhã, mas no dia seguinte, depois da explicação, venha a prisão. Se isso é observado por qualquer pessoa minimamente honesta no resto do mundo, civilizado, vai perceber que não dá, né, para aceitar esse tipo de coisa. E ainda mais dizendo que isso é pela defesa da democracia. Mesmo jornais de esquerda aqui nos Estados Unidos, né, o New York Times, fez várias matérias, o Washington Post, já vem questionando essas decisões e essa postura. E olha, são jornais de esquerda, né? Então vai ficando muito difícil para os aliados do regime brasileiro continuar defendendo a ideia que o Brasil vive uma democracia. Bom, ainda sobre a situação dos ministros, né? São 11 ministros do Supremo, 8 tiveram seus vistos cancelados e 3 permanecem imunes a isso. Eu estou falando do Fux, do Nunes Marques e do André Mendonça. Nunes Marques e André Mendonça indicados por Bolsonaro, e o Fux, gente, que está na primeira turma, que é a turma que está julgando todos esses casos, né? Comandada pelo Alexandre de Moraes. 4 ministros já validaram as restrições que foram impostas ao Bolsonaro, da tornozeleira eletrônica, de não poder sair de casa, aquilo que a gente deu no início do programa. Então, além do próprio Moraes, né, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia. O 5º ministro dessa primeira turma é justamente o Luiz Fux, que já mostrou alguma divergência em outros casos. Ele, por exemplo, foi contra a prisão da Débora do Batom. Ele abriu uma divergência, acabou sendo vencido, mas ele falou, olha, não acho que ela tem que ser presa. Ela deu uma pena ali de 1 ano e 4 meses por depredação de patrimônio público, que nem seria transformada em prisão em regime fechado. Já teve declarações dele dizendo que tem dúvidas se essa ação tinha que estar no Supremo, se não tinha que estar na primeira instância, porque o Jair Bolsonaro não tem foro privilegiado. E, talvez estrategicamente, Fux agora fica fora dessa lista de sancionados. Há quem diga que talvez seja uma estratégia para, olha, temos alguém aqui dentro que vai poder ser o caminho para tentar mudar o rumo desse julgamento. O Fux tem até o final do dia de hoje, até as 23h59, para dar o seu voto em relação a essas medidas. Não vai fazer diferença, já tem 4-0, mas é um bom sinal, né? Um bom sinalizador aí para que lado o Fux vai se posicionar e talvez até para ver se essas sanções podem estar já fazendo algum efeito no posicionamento dos ministros, pelo menos não daqueles que são efetivamente bem contrários ali ao Jair Bolsonaro, como é o caso desses outros 4 que eu já citei. E não está deixando de ter uma pressão para cima do Fux e dos outros 2, eu diria mais até em cima do Fux, que é esse cara que está no meio do caminho, inclusive com essa charge que eu vou mostrar para vocês, que mostram ali, mostra essa charge o Nunes Marques, o Luiz Fux e o André Mendonça com a orelhinha do Mickey. Ou seja, eles podem ir para os Estados Unidos. Essa charge foi feita pelo Aroeira, que é um cartunista bem ligado à esquerda, já está sendo compartilhado aí por essa imprensa que é mais alinhada, né, ao governo. E também eu poderia dizer que uma espécie de recado dado pela Daniela Lima, jornalista da Globo News. Todo mundo conhece a Daniela Lima e o tipo de trabalho que ela faz. E ela escreveu o seguinte, olha só, às vezes ficar fora de uma lista de sancionados não é motivo de alívio, mas de vergonha. A nossa Constituição é sábia. Deu vitaliciedade, ou seja, deu cargo vitalício, a alguns detentores de cargos para que suportassem o peso de não sustentar ossos, mas instituições.
Um país que se julgue sério é obrigado a defender as suas. Elas são maiores do que os homens que temporariamente as ocupam. Volto para as férias e me solidarizo com aqueles que respeitam o Brasil. Há quem diga, então, que é um recado para os outros ministros. Olha, você que não foi sancionado, tenha vergonha porque você não está defendendo aqui as instituições. Adriano Janturco, você acha que foi um recado? Como é que você acha que está a cabeça do Luiz Fux agora? E ele tem que votar, né? A não ser que agora essa outra decisão, ele simplesmente não se pronuncia, não sei se isso é possível, mas há muita expectativa em torno aí do voto do Luiz Fux. Olha, primeiro me recuso de comentar o post da Daniela Lima, porque realmente, coitada. Sobre o resto todo, você já falou tudo, na verdade, né? É isso mesmo. Realmente, esses três atuaram de forma diferente. É verdade que, na maioria das vezes, votaram em conjunto, mas é mais por espírito corporativista, provavelmente por pressões, ameaças, retaliações, etc. Mas é verdade que esses três, às vezes, votaram diferentemente e se existe a possibilidade de o STF ter um rumo diferente, está exatamente nos ombros destes três. André Mendonça também eu colocaria na dupla, que foi um pouco mais incisivo também recentemente, naquela viagem em Portugal. Ele falou também que, segundo ele, o STF muitas vezes estava extrapolando de suas funções, etc. Cássio Nunes Marques menos entre os três, mas então me parece que a ideia é exatamente essa, para sinalizar que, olha, se você mudar de comportamento, de votos mesmo, né, se respeitar mais a lei, a Constituição, etc., há um caminho. Nem todo mundo, de forma indiscriminada, é sancionado. E também para tentar quebrar um pouco de fora o STF, ou seja, se tivessem sancionado individualmente todos eles, aí obviamente eles teriam se unido ainda mais, né? Se votar como votaram estes três também leva a sanções, então eles teriam também reagido como os outros estão reagindo, ou seja, de forma dura. Ao contrário, o que os Estados Unidos estão sinalizando, que se você desrespeitar a lei nos votos, nas decisões, vai tomar sanções, se não respeitar, estamos prontos, abertos a não fazer as sanções, a dialogar, etc. Respeitamos suas decisões. Isso é importante também, por quê? Porque daqui você vê que não é verdade que seja um ataque às instituições brasileiras. Senão seria um ataque a todo o STF em conjunto, em coletivo. Ao contrário, é no CPF dessas pessoas, de forma específica. Então é importante tentar quebrar eles, tentando achar, gerar esse tipo de incentivo e, eventualmente, caso agora, por exemplo, a notícia também de hoje, muitas coisas mudam rapidamente, né? Está tendo a pauta agora no parlamento, no Congresso, sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Caso passe, não obstante, acho difícil atualmente, tem que ter alguém decano, com mais experiência, etc., também para liderar uma mudança de rota. Então, é neste sentido que eu vejo tudo isso. Sobre a questão da soberania, me permita, Renato, comentar uma última coisa. Também acho essa questão do discurso sobre soberania muito, muito importante, porque é o que politicamente está dando sustento a este governo e fez ganhar ao governo Lula fôlego e melhora, inclusive, né, na opinião pública. Bem, o que acontece? Na verdade, essa tal de soberania, a soberania popular, como as pessoas falam, a soberania brasileira, simplesmente não existe. Este é um grande equívoco conceitual e até literal mesmo da palavra. A soberania, tecnicamente falando, na ciência política, é o seguinte: é a soberania do Estado em cima do seu território, do seu país, da sua nação. Ou seja, repito, já falamos várias vezes, nosso público sabe, o Estado não é o país, o Estado não é a nação. Nós não fazemos parte do Estado. O Estado é o grupo de pessoas que domina um determinado território. Então são eles. É o executivo, é o judiciário, é o legislativo e todos os funcionários públicos que fazem parte do Estado. Nós não fazemos parte do Estado, nós fazemos parte do país, da nação. Então o Estado é o grupo de pessoas que domina um determinado território.
Então, na verdade, quando se fala de soberania, é soberania estatal. Quando Lula, Alexandre de Moraes e outros reclamam do suposto ataque à soberania, é o seguinte, seria eventualmente um ataque à soberania deles em cima de nós. Esse é o ponto. E não uma soberania nossa, das pessoas. Isso simplesmente não existe. Nós ou somos súditos deste Estado ou somos súditos de outro Estado. Agora, eu prefiro ser súdito de um Estado que respeite, no mínimo, o Estado de Direito e os direitos mínimos fundamentais dos súditos, dos cidadãos. E repito, imagino que todo mundo prefira isso. Não há nenhuma pessoa que seja em sã consciência contra o Estado de Direito, direitos mínimos, o justo processo, etc. É só por questões ideológicas.